Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula da segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1 da unidade 2. Hoje eu trouxe aqui exatamente isso daqui, ó. Vem aqui pro quadro comigo. Hoje nós vamos falar da correção das atividades de fixação 1, exatamente do módulo 1 da unidade 2. Então, pegue o caderno, coloque um certo se acertou. Se errou, não tem problema. Nós estamos aqui agora para fazer essas correções e você acertar aí a questão. Faça todas as anotações que precisar para que você se prepare bem aí para a sua avaliação. Vem comigo para o quadro? Vamos lá fazer as correções? Então, a questão de número 1 é exatamente essa daqui, ó. Fala, assinale os eventos mencionados a seguir com o número 1, quando ocorrer transformações químicas. E o número 2, para aqueles que ocorrerem transformação física. E aqui é bem legal a gente lembrar o que é físico e o que é químico. Transformação química é aquela que meu produto original se transforma em outra coisa. Ele não se retorna ao produto original, a forma original dela. E o físico não. O físico não se transforma em algo. Ele continua com a mesma estrutura. Por exemplo, se eu pegar um papel e amassar esse papel e deixar em cima da mesa, eu vou poder usar esse papel? Ele deixou de ser papel em algum momento? Não, ele está um papel amassado. Eu vou poder desamassar esse papel e utilizar esse papel? Vou poder. Então, isso é físico. Agora, quando algo se transforma, aí sim deixou de ser físico, porque houve formação de novas substâncias. Por exemplo, quando eu estou com muita dor de estômago e quero tomar um antiácido, eu não pego o comprimido antiácido e eu tenho que pegar a água para dissolver aquele comprimido? Sim, né? Porque se eu colocar aquele antiácido todo na minha garganta, na minha boca, sem água, sem nada, vai ser muito ruim, não vai dar certo. Então, a gente tem que pegar o comprimido e adicionar na água para que ele libere ali seus gases e dissolva. Aquilo sim é uma transformação o quê? Uma transformação química, porque o comprimido, ele é sólido, a água é líquida, ao entrar em contato, nós vamos ter o antiácido ali que eu posso beber e melhorar o meu estômago. Então, transformação química é aquilo que muda a constituição na matéria. E física, não. Então, vem comigo agora fazer a correção, olha só. Queima de uma vela é físico ou é químico? É físico. Perdão, é químico, não é físico. 1 é químico, 2 é transformação física. A queima de uma vela é uma reação de combustão, então é química. Cortar madeiras em pedaços, é físico, né? Porque se eu corto a madeira, ela vai ficar as lascas da madeira, mas não vai deixar de ser madeira. E por que a vela é, Rose? Porque quando a gente queima a vela, ela vai se tornar parafina em estado líquido. Ela é a parafina em estado sólido. E quando ela se queima, ela torna-se parafina em estado líquido e depois ela fica sólida novamente. Fotossíntese é um processo químico, tá? A reação de fotossíntese é um processo químico. Dissolução de sal na água é um processo físico. Tá? É um processo físico. Enferrujamento de um prego é um processo químico, é uma transformação química. Quando a gente deixa um prego reagindo com o ar, com o oxigênio, com a umidade do ar, o que vai acontecer? Vai criar uma crosta vermelha em cima dele. Aquilo chamamos de ferrugem, que óxido, é um óxido apenas, né? Então, vai ter a formação de novas substâncias. Tranquilo? Então, vem comigo agora, vamos lá? Então, ficou 1, 2, 1, 2, 1, beleza? Vamos para 2. Analise as afirmações a seguir relacionadas aos tipos de substâncias. Então, 1. As substâncias compostas são formadas por apenas um elemento químico, mas a maneira como os átomos se organizam para produzi-las pode variar. 2. As substâncias simples também são chamadas de compostos químicos, que são formadas em reações químicas por átomos ou íons de diferentes elementos. 3. Substâncias simples são formadas por apenas um único elemento químico, já que se tem 2 ou mais elementos na composição,
as substâncias são compostas. Quais são as corretas ou qual é a correta? Apenas correta é o número 3, que traz aqui a letra B. Então, a única correta aqui é a de número 3. Por quê? Substâncias simples são formadas por um único elemento. Por exemplo, O2. Temos 2 oxigênios, mas só tem O. Por exemplo, N2, O3. Tudo isso são substâncias simples, formadas por um único elemento. Não importa quantas vezes ele venha aparecer dentro dessa substância, mas que seja apenas aquele elemento químico. Substâncias formadas por 2 ou mais elementos diferentes, chamamos de substâncias compostas. Tranquilos, né? Bem simples. Continua, vamos comigo, vamos lá para a correção. 3. Sobre os métodos de separação de mistura, complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Grãos, vento, homogênea, fase, arroz, heterogênea, cascas, diferentes. Então, letra A ventilação é um tipo de separação que usa o vento, já o nome próprio diz, né? Ventilação. Ele utiliza o vento para separar os compostos. A limpeza de cereais como arroz é feita com ventilação. Usa um vento forte para tirar as cascas, mas não o suficiente para arrastar os grãos de arroz juntos. Sabiam disso? Isso aqui é muito utilizado, viu? B. Na mistura heterogênea é observada mais de uma fase, que são as partes diferentes em uma mistura. A mistura homogênea possui apenas uma fase, ou seja, para os olhos desatentos, não parece ser uma mistura. Então, preste atenção. Quando a gente mistura água e óleo, eu consigo ver nitidamente aqui, eu já consigo ver na minha cabeça. Óleo em cima, água embaixo. Então, eu consigo ver 2 fases, os dois não se misturam, né? Eles são solúveis ali por um certo tempo, mas quando a mistura entra em repouso, eu consigo ver nitidamente o óleo e nitidamente a água. Então, é uma mistura heterogênea, tem 2 fases. Então, substâncias que, quando misturadas, possuem 2 ou mais fases, são heterogêneas. Em misturas homogêneas, eu consigo ver um único aspecto, uma única fase. Como assim, Rose? Se eu misturar água e sal, pego um pouco de sal, mistura ali no copo com água, dependendo do sal também, viu, galera? Da quantidade de sal. Então, um pouco de sal misturado na água, o sal vai dissolver nessa água e eu não vou conseguir determinar exatamente. Aqui está a bolinha de sal, aqui está as moléculas de água. Não, vai ficar uma mistura uniforme, vai ficar uma mistura homogênea. Tá bom? Tranquilo, né? Vem comigo, vamos lá. 4. A fluoretação, ó, o nome já fala, fluoretação é o acréscimo controlado de composto de flúor, a água de abastecimento público, e precisa ter flúor nessa água, né, para ser tratada, sendo uma das principais e mais importantes medidas de saúde pública, com a finalidade de quê? De esterilizar a água potável? Não, de atuar no controle da cárie dentária. Essa é a alternativa correta. Sabiam disso? Muito interessante, né? Por isso que se tem aí a quantidade de flúor dosado no tratamento de água. Muito legal, né? Bacana. Anote aí se você errou. Se você errou, não tem problema. A gente está aqui agora para quê mesmo, galera? Para acertar essa questão. Então, não acabou não. Vem comigo. Vamos lá encerrar essa correção. Observe as afirmações a seguir e indique V para verdadeiro e F para falso. A1. Na indústria farmacêutica, a peneiração tem uma importante aplicação, pois é necessário a separação de porções com precisão dos componentes de uma mistura. Verdadeiro. 2. A cromatografia não é utilizada na fabricação de medicamentos, pois influenciam de forma significativa a toxicidade do medicamento ao invés da purificação.
Verdade, a cromatografia, ela busca aí a distribuição das cores, né? Então, ela não é utilizada na fabricação de medicamentos. A cromatografia é um método de separação de misturas? Sim, um método de separação de misturas fundamentada na migração diferencial dos componentes de uma mistura. E qual seria o componente dessa mistura que a cromatografia faz? Das cores, tá? Das cores. Você pode pegar um papel filtro, e marcar lá uma bolinha, fazer uma bolinha bem grandona lá, com um pincel, qualquer pincel atômico, qualquer cor, e colocar dentro de e colocar esse filtro em pé. Claro que ele não pode mergulhar, ele tem que ficar em pé dentro de um copo com água. Não pode cobrir também essa bolinha. E você vai ver a água subindo por esse papel filtro e vai passar por essa cor que você colocou, por essa bolinha. Ao passar por essa cor, pode ser um filtro ou pode ser um álcool também, você vai ver a cor sendo... ela vai ser desmembrada em várias cores que é formada ela. Então, ali ela vai separar as misturas daquela cor. Muito legal, a cromatografia ela é muito, muito utilizada dentro de laboratórios, dentro de processos aí, tá bom? Então, meus queridos, nós findamos aqui a nossa primeira correção. Espero todos vocês para a próxima correção da próxima atividade. Até mais!